Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos tratar do tópico 2. Nós falamos anteriormente sobre o tópico 1, foi alguns conceitos gerais, e nesse vídeo nós vamos entrar já no conteúdo de imunologia e vamos falar sobre as características gerais das respostas imune inata e adaptativa. No tópico anterior eu falei que a resposta imune ela é uma manifestação do sistema imune. E eu falei também que era uma resposta que reage aos micro-organismos, né? Nós já sabemos que o conceito é um conceito um pouco mais amplo agora, e não é somente aos micro-organismos, mas também a moléculas que são consideradas moléculas estranhas. Ok? Eu falei também no tópico anterior que a resposta imune não é uma resposta desorganizada, mas é uma resposta coletiva e coordenada. E a partir de hoje nós vamos estar estudando sobre essas respostas, que elas são subdivididas em dois tipos: resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Então fique comigo para você poder acompanhar o resto do vídeo. Bom, o sistema imune inato, ele também é chamado de sistema imune nativo, ou resposta imune natural. Ele é mediado por mecanismos que já existem antes da ocorrência da infecção. Olha que coisa interessante. E por isso ele é chamado de sistema ou resposta imune inata, porque você já possui as características antes mesmo da infecção acontecer. É uma defesa que ocorre nas primeiras horas ou dias após a infecção. E ela ajuda as respostas contra esses micro-organismos invasores. E uma outra coisa muito marcante e interessante da resposta imune inata é que ela permite o desenvolvimento da resposta imune adaptativa. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que existe uma comunicação entre a resposta imune inata e adaptativa. Quando a gente aprofundar um pouco mais, eu vou estar demonstrando isso para vocês. E aí o que vai acontecer agora? Você tem os componentes. Quem são os componentes do sistema imune inato? Você tem as barreiras físicas e químicas. Essas barreiras são restritas à pele e ao epitélio. Nós temos epitélio, substâncias produzidas nas superfícies epiteliais. Células, como eu coloquei aqui, olifagócitos, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, mastócitos, células que são chamadas de natural killer, as células NK, células linfóides inatas. Essas células eu vou estar descrevendo, vamos ter um tópico só para descrever as funções dela. Mais para frente a gente vai estar vendo sobre isso. E proteínas solúveis no sangue. Por exemplo, as proteínas do sistema complemento e outros tipos de proteínas que estão envolvidas no processo de inflamação. Aí você se pergunta, professor, como é que é a organização desses componentes? Eles estão todos misturados? Eles estão no sangue? Como é que fica isso? Repare um pouco, pense um pouco comigo. Os agentes infecciosos, eles vão alcançar você nas portas de entrada. E quais são as portas de entrada para um agente infeccioso? Pele e as mucosas. Então, aonde essas células devem estar? Na pele e nas mucosas, que são os locais de entrada dos agentes infecciosos. Agora, nem todas elas vão estar em grande proporção nesses locais. O que acontece é que algumas poucas estão nesses locais, e estas células, ao identificarem o agente invasor, elas vão chamar a atenção de mais conjuntos de células através da produção de substâncias que nós chamamos de citocinas. Essas citocinas são proteínas que viajam ao longo da corrente sanguínea e elas vão estimular a essas células a chegarem no local aonde está ocorrendo o processo infeccioso. Vocês conseguem entender? Então, essas células, poucas células que ficam nesses locais estratégicos que representam a porta de entrada para um agente infeccioso, nós chamamos de células sentinelas. E essas células sentinelas, quem são as principais células sentinelas? Macrófagos, células dendríticas e mastócitos. Essas são as principais células sentinelas. E elas vão ficar nesses locais que representam portas de entradas. E à medida que um agente infeccioso vai sendo detectado, proteínas chamadas citocinas vão sendo produzidas e elas vão chamar a atenção de outros conjuntos de células, como os neutrófilos, mais macrófagos, para que elas possam combater esses agentes infecciosos no local onde está ocorrendo o processo de infecção. Já a resposta imune adaptativa,
ela é completamente diferente da resposta imune inata. Ela também é chamada de resposta imune específica ou adquirida. Primeiro, vamos olhar aqui em relação ao componente. Primeira coisa, o seu principal componente são só os linfócitos. Nós já sabemos que existem os linfócitos chamados linfócitos T e linfócitos B. E segundo, olha que coisa espantosa. A resposta imune adaptativa, ela aumenta seu potencial defensivo e sua magnitude de defender toda vez que a pessoa é exposta de forma sucessiva ao mesmo agente invasor. O poder de defender ele é aumentado cada vez mais. E olha que coisa interessante. Até mesmo se o sistema imune inato falhar, mesmo se o sistema imune inato ele falhar, a resposta imune adaptativa é capaz de vencer, porque uma resposta mais forte e uma resposta especializada. Então, essa resposta progressivamente aumentada que se observa no sistema imune adaptativo é uma resposta frente à presença de um antígeno. A palavra antígeno não é uma palavra nova para a gente. O que é um antígeno, professor? O antígeno não é uma bactéria inteira. E o antígeno não é um vírus inteiro. O antígeno é uma parte de uma bactéria ou uma parte de um vírus. E as porções dessas partes que são reconhecidas pelas células, nós chamamos de epítopo ou determinante antigênico. Então isso aqui a gente precisa entender, é importante, tá? As porções dos antígenos, partes dos antígenos, que são reconhecidos pelas células, nós chamamos essas partes de epítopo ou determinantes antigênicos. Olha, uma outra maneira de a gente enxergar as principais características que diferenciam a imunidade inata da imunidade adaptativa é através dessa imagem, né? Essa imagem eu retirei do livro do Abbas, e você consegue aqui observar as principais características que diferenciam. Como eu falei para vocês, a imunidade inata são os componentes que o indivíduo já possui. Além dos componentes ligados à questão epitelial e de barreiras físicas, nós temos as células e as proteínas. E a imunidade adaptativa são os linfócitos. Como eu falei, existem os linfócitos B e os linfócitos T. Uma outra característica importante que marca a principal diferença entre a imunidade inata e adaptativa é o tempo de infecção. Se você olhar aqui no eixo X, você vai ver, olha, que o sistema imune inato ele já começa a agir logo após o momento em que um agente invasor alcança as portas de entrada do organismo. Então você tem aqui o tempo de 0 horas, né, 6 horas, então algumas horas ela começa já a atuar. Já o sistema imune adaptativo, ele depende de dias e às vezes semanas, até 2 semanas às vezes é demorada, né? Então você percebe que é um sistema que ele é aprendido, mas em contrapartida, o sistema imune adaptativo ele é um sistema muito específico. Ele atua de uma forma mais poderosa do que o sistema imune inato. Outro aspecto importante que a gente pode destacar dessa figura é o aspecto ligado ao reconhecimento antigênico. Reparem uma coisa interessante. Na imunidade inata, onde é que essas células reconhecem o antígeno? Nas portas de entrada, que são as barreiras epiteliais, as barreiras físicas. Já na resposta imune, no sistema imune adaptativo, o reconhecimento antigênico ele pode se dar de 2 maneiras diferentes. Primeiro, o linfócito B, ele pode fazer esse reconhecimento diretamente através do seu receptor antigênico. O linfócito B, a gente vai aprender mais para frente, ele ocorre em locais especiais nos órgãos linfóides chamados de folículo. E nesses locais, esse reconhecimento ele pode acontecer diretamente no seu receptor antigênico, ou ele pode ter a ajudinha de uma célula chamada célula dendrítica, né, que faz a apresentação do antígeno para o linfócito B. Mas no caso do linfócito T, o reconhecimento antigênico só pode ocorrer através da ajuda de uma célula. Essa célula nós chamamos de APC. A APC é chamada de célula apresentadora de antígeno. Tá? Existem 3 principais tipos de APC. A mais importante de todas é a célula dendrítica. Por que a célula dendrítica é a mais importante? Porque ela se encontra nos pontos estratégicos da porta de entrada dos antígenos nas barreiras epiteliais. E ao reconhecer o antígeno ali,
ela leva esse antígeno até os órgãos linfóides secundários, nós vamos tratar disso no outro tópico para frente, e lá ela encontra os linfócitos T e apresenta esses antígenos para o linfócito T, ok? Então é uma célula especial. E olha que coisa interessante, além de ela fazer essa apresentação do antígeno, ela representa um elo de ligação entre a imunidade, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. Então a célula dendrítica ela tem um papel crucial na apresentação do antígeno, especialmente para o linfócito T e também para o linfócito B. Em alguns casos o linfócito B também ele sofre estímulo com a apresentação do antígeno através das células dendríticas que se encontram nos folículos aonde os linfócitos B estão. Ok, turma, vamos ampliar um pouco mais nosso conhecimento sobre as respostas imunoadaptativas. E vamos estudar agora as características das respostas imunes adaptativas. Possui 3 características. Primeira característica, especificidade e diversidade. Segunda, memória. Terceira, autotolerância. Vamos olhar uma por uma. Vamos começar pela especificidade e diversidade. Observe comigo aqui essa figura. Eu já falei para vocês que cada linfócito possui um receptor antigênico, que é isso aqui, ó, um receptor antigênico, capaz de fazer o reconhecimento de diferentes tipos de antígeno. Tanto o linfócito B quanto o linfócito T possui esses diferentes tipos de receptores antigênicos. Quando a gente nasce e as células do sistema sanguíneo e do sistema imunológico se desenvolvem, elas ficam abrigadas, após a maturação, em órgãos chamados de órgãos periféricos ou secundários, que é o baço, especialmente o baço, e o linfonodo. Nós vamos falar disso em um tópico mais para frente. E nesses locais, nós temos uma quantidade muito grande destes diferentes tipos de linfócitos. Essa população de linfócitos nós chamamos de repertório de linfócitos, ok? A bibliografia fala que existe em torno de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 9 diferentes tipos de linfócitos. Ou seja, existe até 1 bilhão de linfócitos diferentes, com 1 bilhão de receptores antigênicos diferentes, capazes de reconhecer 1 bilhão de antígenos diferentes. Isto aqui é fabuloso, é fenomenal. E cada receptor desse, ele é capaz de reconhecer, como eu falei, cada receptor reconhece um antígeno diferente. Agora, como é que o linfócito específico ele é selecionado? Existem 2 maneiras diferentes. O antígeno ele pode chegar no baço ou no linfonodo através dos vasos linfáticos e alcançar o linfócito, ou o linfócito pode receber uma ajuda. Essa ajuda ela acontece através das células apresentadoras de antígeno, como eu falei há um tempo atrás, que é a principal delas é a célula dendrítica. Bom, como existe uma população muito grande, então tem que existir uma seleção do linfócito específico. E quando ocorre essa seleção, esse processo de selecionar aquele linfócito que possui o receptor antigênico específico para aquele específico antígeno, nós chamamos esse processo de seleção clonal. Então, o passo de selecionar o linfócito específico é chamado de seleção clonal. Tá? Agora, após a seleção clonal, aonde o linfócito faz o reconhecimento do antígeno, ocorre uma mudança nesse linfócito. Esse linfócito agora sofre algumas modificações moleculares e ele agora sofre uma mitose sucessiva para aumentar a sua população. Esse processo de aumento do número daquele linfócito específico que foi selecionado é chamado de expansão clonal. Ok, turma, então vamos falar sobre a memória agora. A segunda característica das respostas imunes adaptativas. Mas antes de falar sobre a memória, eu preciso explicar para vocês uma coisa. Existe uma terminologia que está ligada aos linfócitos, que é a seguinte: nós chamamos os linfócitos, quando ele nunca teve experiência com antígeno, de linfócitos Navy. Tá? Como está escrito aqui, ó, célula B Navy, é o linfócito Navy. E os linfócitos que já teve experiência com antígeno, nós chamamos de linfócito efetor. Então, toda vez que aparecer um linfócito efetor, a palavra linfócito efetor é o linfócito que já teve experiência com antígeno. Linfócito Navy é aquele que nunca teve uma experiência com antígeno, ok? Para explicar a característica da memória, eu preciso mostrar para vocês essa figura. Nessa figura, a gente tem uma representação de uma resposta imune adaptativa.
tomando como exemplo aqui o linfócito B. Então eu quero que vocês observem com bastante atenção a célula que está em roxo, tá? Aqui a célula que está em roxo é um linfócito B, ele inicialmente é uma célula B naive, nunca teve experiência com antígeno. Ao encontrar o antígeno, ocorre, já explicamos, a seleção clonal, a expansão clonal. Essa célula agora se diferencia em uma célula chamada de plasmócito e ocorre a produção de anticorpos. Ao combater o antígeno, ocorre a contração celular dessas células e boa parte delas sofre apoptose e morre e uma parte sobra. Essas células que sobraram, nós chamamos de células de memória. Então, as células que sobram após o combate ao antígeno é chamado de célula de memória. Tá? Agora, continue olhando o gráfico. Percebam que, num segundo momento, o mesmo antígeno X, ele alcança o indivíduo novamente. Só que a resposta secundária é uma resposta mais forte do que a resposta primária. Por que, professor, que a resposta secundária é mais forte que a primária? Existem duas razões do porquê que a resposta secundária é mais forte que a primária. Primeiro, quando o indivíduo novamente é exposto àquele mesmo antígeno, você percebe que existe alguma célula de memória que já está acumulada em relação aos linfócitos naive. Por ter algum tipo de linfócito de memória ou alguma célula acumulada que já tem a memória para o mesmo antígeno, então a resposta acaba sendo mais intensa, né? E também porque essa célula de memória já tem uma memória para aquele determinado antígeno, ela vai agir de uma forma mais vigorosa do que ela agiria se ela não tivesse tido uma experiência com um determinado antígeno. Então, a última característica seria a autotolerância. O que seria essa autotolerância? Seria a não reatividade ao próprio corpo. Olha, essa não reatividade ela vai acontecer através de um controle que é exercido nos órgãos linfóides primários, aonde as células que fazem parte do sistema imune elas sofrem maturação, especialmente o linfócito T. Lá, os linfócitos T que apresentam receptor antigênico para os antígenos do próprio corpo, eles são eliminados. Eles não são nem levados à corrente sanguínea. Então, esse autocontrole do tipo de célula que é liberada para a corrente sanguínea é um sistema muito eficiente para não permitir o desenvolvimento de doenças autoimunes, como a gente vai discutir em alguns tópicos mais para frente. E por fim, como é que se dá a resposta imune adaptativa? Ela se dá de dois tipos principais. Nós dizemos que a resposta imune adaptativa é subdividida em resposta humoral e celular. Se você observar, a resposta humoral ela é mediada pelo linfócito B e ocorre a produção de anticorpos. O que esses anticorpos fazem? Ó, aqui, ó, bloqueia as infecções e eliminação de micro-organismos extracelulares. Tá vendo? E a resposta celular, ela é mediada pelos linfócitos T. Nós temos dois tipos aqui principais. Na verdade, não são só dois tipos, mas principalmente nós temos os dois aqui. Linfócito T auxiliar, também chamado linfócito T CD4+, e o linfócito T citotóxico, também chamado linfócito T CD8+. O auxiliar, ele atua produzindo citocinas. E nesse caso aqui, as citocinas estão ativando fagócitos. E o que os fagócitos fazem? Fagócitos fazem fagocitose, né? Fagocitose do patógeno. E o linfócito T citotóxico, o que ele faz? Ele faz o reconhecimento de células que estão infectadas por patógenos. Esses patógenos podem ser vírus ou bactérias intracelulares, como por exemplo Listeria, né? E aí o que acontece? Ele acaba destruindo completamente essa célula infectada por esse patógeno, ok? Então dessa maneira que ocorre a resposta humoral e a resposta celular. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, que esse tópico 2 é um tópico que eu estou falando, na verdade, das características contrastantes entre a resposta inata e adaptativa. Não entrei nada em detalhes, mas nos tópicos que vêm para frente, nós vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas respostas. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês nos próximos tópicos, nas próximas aulas.